Mas antes, eu vou mudar completamente de assunto, porque a partir de agora, a guarda de filhos será dividida mesmo nos casos em que os pais não mantenham boas relações. Acompanhe. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que assegura a guarda compartilhada de filhos de pais divorciados, mesmo que não haja acordo entre as partes. O texto muda a atual redação do Código Civil, que tem levado os juízes a decretar guarda compartilhada apenas nos casos em que há boas relações entre os pais após o fim do relacionamento. Mas a decisão já promete trazer alguma polêmica. Guarda compartilhada em uma relação de um casal separado e um filho, é isso? Quando existe o processo de separação do casal, a criança é cuidada pelos dois, né? Parte com o pai, parte com a mãe. Válido, desde que ambos tenham de fato condições de sustentá-lo, não somente quebrar a criança em dois, como normalmente se faz. A questão é bem peculiar, então depende muito da afinidade que o casal tem após o divórcio. Então, se for um casal que mesmo após o divórcio tem um bom relacionamento, pode ser frutífera. Em caso contrário, eu não comungo. Tem que sempre ter a mãe a guarda e o pai ter o direito de visita, porque já é culturalmente a mãe cuidar mais do filho. Essa é a minha opinião. Creio que a guarda compartilhada, ela é a melhor forma da criança aproveitar todos os momentos com os pais. Por exemplo, você deixar a criança um dia na casa do pai, outro dia na casa da mãe, sem ter aquelas regras, pode influenciar e prejudicar no estudo da criança. Então, acho que a questão eu penso, né, que a questão da escola, ela deve ser bem disciplinada, porque senão o pai pega, a criança fica uma semana, na outra semana está com a mãe. Então, dependendo do casal, pode prejudicar a educação da criança. Eu acho que tem que existir, eu acho que a responsabilidade da criação do filho é do pai e da mãe. Tem que existir, tem que ser feito, desde que os dois estejam dispostos a isso e desde que seja feito de uma forma em que a criança não sofra. O texto estabelece 2 casos em que a guarda compartilhada não será adotada. Em caso de o juiz entender que um dos pais não esteja apto para cuidar do filho, ou nos casos em que um deles manifeste desejo de não obter a guarda. Para conversar sobre o assunto, nós estamos recebendo Nelson Sussumo Chiquicima, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB São Paulo e professor da Faculdade Damásio. Seja bem-vindo, muito obrigada aqui pela sua participação. Eu acredito que seja um tanto complicada. Imagina os pais que não tenham boa relação. Tudo bem que essa lei foi vinda aí, né, foi modificada para dar tempo igual para os pais, né, tanto para a mãe quanto para o pai. Mas e se os dois não têm uma boa relação? Eu acredito que fique bem complicada a situação. Sim, até na prática, né, entendo que não vai ter muita alteração prática, né? Do que tinha antes. Que tinha antes, que na verdade antigamente era 2008, né? A legislação de 2008 introduzindo no Brasil a guarda compartilhada, falando que sempre que possível o juiz deveria aplicar a guarda compartilhada. Então ela já era regra, praticamente. Então forçou-se um pouquinho mais para que se tornasse obrigatória. Mas não é tão obrigatória assim porque tem exceção. Se um deles, né, um dos pais manifestarem o desejo de não ficar com o filho e o outro se o juiz não entender que estão aptos a ter a guarda compartilhada. Então ficou subjetivo a critério do juiz também. Muito se fala em guarda compartilhada, mas eu acredito que o termo propriamente dito, muitas pessoas não saibam. Você poderia explicar para a gente? Então, na verdade, seria, a guarda se compartilha tudo, né? Guarda compartilhada, assim, mais a explicação didática, né? Para a população. Porque seria o compartilhamento de tudo, tanto na guarda física, que é no convívio com os filhos, né? Um pouquinho com o pai, um pouquinho com a mãe, ou metade cada um, né? Como for entendido pelo juiz ou pelos grupos interdisciplinares, que seriam os técnicos para fazer essa avaliação, né? Num processo. E também nos aspectos de educação, moral, de alimentação, alimentos, né? Pensão alimentícia, tudo isso seria compartilhado. Tudo é dividido. Tudo dividido. Tá. Né? E tudo teria, por exemplo, reunião de pais e mestres da escola, o pai teria que ir tem que participar também, a mãe também, e assim por diante. Quem leva na escola, a mãe e o pai vai buscar. Compartilha-se tudo. O número de guarda compartilhada é muito alto no Brasil ou não fica mais para a mãe? Pende mais para a mãe mais ficar para a mãe. Hoje ainda a guarda unilateral é o que tem, acho que 90, 85, 90% da guarda única com a mãe. Sim. Né? A guarda compartilhada em torno aí de 6, 7%.
e a guarda única com o pai, uns 5% mais ou menos. Sempre é menor, não é? Nós temos dúvidas dos telespectadores, a nossa equipe foi às ruas. A primeira pergunta é da Luana, pode soltar, vamos ver. Oi, meu nome é Luana. Eu queria saber como que funciona a guarda compartilhada no caso dos pais que moram em cidades diferentes. Boa pergunta, como que funciona? Então, nesse aspecto, né, vai entrar essa segunda exceção aí de que o juiz, se entender que é apto ou não, entendeu que não vai ser apto. Né? Por exemplo, se morar em comarcas muito distantes, por exemplo, São Paulo e outro São José do Rio Preto, já fica difícil a guarda compartilhada. Muito difícil o juiz aplicar a guarda compartilhada. Normalmente, a guarda compartilhada, ele tem sido aplicado quando os pais moram próximos, no mesmo bairro, na mesma cidade, né? Ou bairros vizinhos, não muito longe. E aí seria já descartada a guarda compartilhada. A maioria das pessoas que eu conheço acabam morando muito longe, porque não querem ficar próximo dos ex-maridos ou das ex-mulheres. Fica complicado também isso, né? Eu acho que, de repente, não funcione muito na prática isso. Mas, enfim, tem mais uma pergunta de um telespectador. Vamos ver. Bom dia, meu nome é Carlos Eduardo e eu gostaria de saber como ficam os casos em que a guarda compartilhada já foi definida pela Justiça. É possível pedir revisão? É possível pedir a revisão? A guarda, a gente tem um termo técnico que diz o seguinte, a guarda e a pensão alimentícia, ela nunca faz coisa julgada material. Ou seja, aquela coisa julgada material que não pode ser mais alterado. Nesse caso de guarda e pensão alimentícia, sempre pode ser modificado. Sempre. Quando houver alteração, de qualquer situação pode ser alterada. Então, guarda compartilhada, guarda única, guarda de nidação, que eles falam também que é como se fosse um ninho, tudo isso poderá ser modificado. Tá? É só pedir revisão, fazer o pedido da revisão. Até você falou que quando compartilha é tudo, né? Inclusive todos os gastos que tem com escola, médico. Mas e se o pai tem um salário menor ou a mãe, como que é dividido isso? Porque é um tanto complexo, não é? Quanto à pensão alimentícia, sempre foi proporcional. Nunca foi metade de cada um. Abusiva, a 50% paga a mãe e 50% o pai. Sempre foi proporcional. Se o pai ganha 10 mil reais, a mãe ganha 1.000, o pai arca 10 vezes mais do que a mãe. Então, de forma proporcional à renda de cada um dos pais. Deixa eu ver mais uma perguntinha de um telespectador. Pode soltar pra gente. Meu nome é Roberto. Em caso de guarda compartilhada, a pensão alimentícia deixa de existir? Obrigada pela pergunta. Essa é uma polêmica muito grande, que muita gente pensa que se for dada a guarda compartilhada... Aí não precisa arcar com a pensão alimentícia. Eu entendo que é importante você fixar, né, judicialmente, uma pensão alimentícia. E que a administração seja feita por um dos dois, ou o pai ou a mãe. Porque, às vezes, começa a ter conflito, que o pai começa a não pagar alimentos e aí ter problema na sua execução. Né? Porque não tem nada descrito, fixado, deveria fixar. Você tem que discriminar tudo para não ter erro. Porque não é porque você tem a guarda compartilhada que vai deixar de pagar a pensão alimentícia. Pois né? Os dois têm o dever de pagar a pensão alimentícia. Tanto faz, qualquer tipo de guarda, os dois têm o dever de pagar a pensão alimentícia. Tem mais uma telespectadora, a Miriam, até a gente estava falando em pensão alimentícia, a dúvida é sobre essa. Vamos lá. Oi, bom dia. Meu nome é Miriam. Eu gostaria de saber se a pensão alimentícia pode ser solicitada, mesmo o casal não tendo formalizado a separação? Como que funciona? Tem pessoas que não formalizam a separação, o divórcio, mas a guarda já está com a mãe, né, de fato, e a visita do pai. Eles estabelecem de forma informal. Né? Sem ser judicial, informal. E pode-se estipular até a pensão alimentícia. Eu pago todo mês, eu pago R$1.000, todo mês eu pago R$500, e vai sendo dessa forma. Agora, se deixa de pagar, poderá a criança, representada pela mãe, propor uma ação de alimentos. Que aí vai se buscar normalmente 1/3 do ganho do pai. Esse procedimento demora muito? Então, tudo que se hoje fala em justiça fazer esse requerimento. Acaba demorando um pouco, né? Mas a lei de alimentos, da pensão alimentícia, ela é rápida, é célere. Né? É um dos procedimentos mais rápidos que existem. Mas sempre que depende da justiça, demora um pouco, não é de imediato. Tá certo. Tem mais uma dúvida do Maurício, vamos ver. Olá, meu nome é Maurício. Eu gostaria de saber quem deve pagar a pensão alimentícia e como é definido o seu valor. A gente começou a falar sobre isso, mas é bom esclarecer. Então, a pensão alimentícia ela é proporcional. Né? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, vai pagar menos. Mas os dois devem pagar alimentos. A não ser que a mãe esteja desempregada, não trabalhe, aí o pai vai arcar com tudo. Entendi. E ela é fixada normalmente 1/3 do rendimento.
líquido. 1/3 do rendimento líquido. Isso é histórico e não tem na legislação. É de forma histórica, costumeira, da justiça, de jurisprudência, 1/3 do salário líquido. Tá? Ou estipulado em salários mínimos, que às vezes tem pessoas que são autônomas, um advogado, médico, né, dentista, pessoas autônomas que não têm um salário, um rendimento fixo, né, registrado na carteira, ele acaba pagando em salários mínimos. Tá, aí, isso também é considerado e é avaliado. E normalmente você vai avaliar, vai fixar o valor da pensão alimentícia pelos gastos da criança, né? Quanto que a criança gasta mensalmente? Sim. Supermercado, farmácia, escola, médico. Eu sinto. A gente fala tanto em regras e o sentimento e a vontade da criança é levado em consideração ou não? Então, quando existe essa questão que o juiz pede, né, solicita um exame psicossocial, que é interdisciplinar, tem exame psicológico, social, pode ser levado em consideração. Mas a opinião, ela é só possível a partir dos 12 anos, que é o Estatuto da Criança e Adolescente permite... Que antes não tem discernimento. Que antes seria a criança, portanto, a partir da adolescência, que é 12 anos de idade, poderia opinar perante o juiz. É difícil o juiz ouvir. Mesmo com 12 anos é difícil ouvir. Mas, na prática, mas a partir dos 12 é possível. E quem não paga a pensão alimentícia tem direito à visita? Isso muda alguma coisa nessa regra? Isso é bom esclarecer, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá. Né? Pensão alimentícia é um dever, né, que os pais têm com o menor. E também a visita é outro dever, ou alguns dizem que é até direito, né, de visitar. Mas entendo eu que é o direito do menor. De ver o pai, de ver a mãe. Tá? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra que as pessoas fazem na prática. Não, e é bom separar, porque acaba gerando brigas, né? Até em relação a brigas, nós falamos em guarda compartilhada. 50% do tempo com a mãe e 50% do tempo com o pai, isso é necessariamente obrigatório ou não? Não é necessário. É que na legislação anterior da guarda compartilhada não existia esse item, né, que está lá no parágrafo 2º da legislação, falando que teria que estar com um convívio equilibrado. O convívio da criança seria equilibrado, com o pai e com a mãe. O bom senso entre as partes. O bom senso. Normalmente não dá meio a meio, né? Mas eu entendo que todos têm que ter convívio social também. Portanto, se a criança ficar um final de semana com o pai, no outro final de semana fica com a mãe. Mas senão acaba não tendo convívio social também, intercalando. E em muitos casos, quando gera briga, é interessante impor isso na justiça e deixar discriminado para não ter problema nenhum. É bom sempre detalhar, inclusive, né? Fazer o detalhamento de quais os dias, quais os horários que deve pegar e também trazer a criança de volta. Doutor Nelson, agradeço muito. Olha, doutor Nelson Sussumo Chiquissima, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Dá um beijo aqui. Um ótimo dia para você, viu? Obrigado.